achar o recorde da pole, Galvão, que era 1:10.954. A classificação do campeonato. Tem o Schumacher com 56 pontos, o David Coulthard, que vem de vitória na França, com 44, só 12 pontos atrás. E o Coulthard essa semana deu uma espetadela no Mika Häkkinen, que é o companheiro de equipe dele. Disse o seguinte: eu virei um workaholic, um viciado em trabalho. Não preciso de folga não, enquanto eu estiver aqui eu quero trabalhar até o fim da temporada. Foi uma espetadela porque o Häkkinen ficou 10 dias de folga depois do GP de Manicur. E o Häkkinen deu uma espetadela aqui na pista, no Coulthard, quando perguntaram para ele como é que ia ser essa história do jogo de equipe. Ele agora favorecendo o Coulthard, ao contrário do que aconteceu nos últimos 2 anos. Olha o Häkkinen aí. E agora o Häkkinen dá uma espetadela no Coulthard e baixa o tempo do Coulthard em 228 milésimos. A resposta do finlandês foi curta e grossa. Vamos ver como é que vai estar o campeonato a 2 corridas do final. Häkkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo. Barrichello é o terceiro, Zonta é o quarto. O quinto é Mika Salo, o sexto é Schumacher. O sétimo é Trulli. O oitavo é Pedro Paulo Diniz. 1:12.086. Um 1:12.086 o tempo de Pedro Paulo Diniz. O Salo tem um 11.761. Ainda continua 3 décimos à frente do Pedro Paulo Diniz, o Mika Salo. Surpreendente durante todos os treinos, o Salo e o Zonta. O Zonta é o quarto colocado agora, já com praticamente 20 minutos de treino. E o Salo é o quinto. Pedro Paulo Diniz vem numa ótima 8ª posição. E o Burti melhora, faz um 12.822. Com isso, é o 20º colocado. Está à frente de De La Rosa e Mazzacane. Ficar à frente de De La Rosa é difícil porque a Arrows tem tido ótimas performances. Mas em relação ao companheiro de equipe, vamos ver o Herbert. O Herbert tem 1:12.569. E o Burti 1:12.822. Está tomando 3 décimos, o que está bom demais. Para quem está pela primeira vez andando de Fórmula 1 num treino oficial e andando nesta pista. Olha o Verstappen. Estou falando que as Arrows vem bem. Verstappen toma a 9ª posição de Diniz. Schumacher vai para a pista. Häkkinen é o primeiro, Coulthard o segundo. Barrichello o terceiro. Schumacher é só o sexto. Vamos ficar de olho nele porque vem tempo aí. Aí o Jarno Trulli. Você está vendo o Jarno Trulli, o Trulli que tem a 7ª posição. E aí o Eddie Jordan, que tem muita esperança, uma expectativa muito positiva para a temporada de 2001, quando ele vai ser também equipe oficial Honda. Receber os motores da fábrica da Honda, sem limite de custo para teste, e deixa de ter o motor Mugen Honda, que é uma versão do motor Honda que por enquanto, olha, segura se não vai embora, que por enquanto é uma exclusividade da BAR. Passamos de 20 minutos de treino, vamos para os 40 minutos finais. E hoje nós vamos reviver e recriar momentos mágicos dos inesquecíveis programas infantis. Especial TV anos 50. Hoje, depois de Laços de Família. Olha como corrigiu ali o Trulli. Você viu como o carro deu a tendência de sair e ele virou o volante ao contrário do ângulo da curva, do percurso da curva. Olha o Schumacher aí. Vê como ele vira no eixo. Deu também sua escapada o Schumacher. Estava abrindo a volta o Schumacher. Ele tinha feito a melhor parcial dele, a primeira. Vinha rápido o Schumacher. Aí o Jean Todt fica preocupado porque o Schumacher por enquanto tem a 6ª posição. Aí a repetição do Schumacher. Veja aí como ele perde o carro.
Mantém ainda o carro na pista, evitando que ele vá na caixa de brita. Gira no eixo e vai embora, e você vai ver por outro ângulo. Você vê como ele começa aí a dar gás no carro e já vai girando ali as rodas traseiras. Faz o carro tomar a direção certa da pista. Um show da rodada de Schumacher, hein? Um show de imagens, câmeras por todos os lados. E tome Schumacher rodando pra lá e pra cá. E o pneu foi embora. O pneu traseiro já era, principalmente. É uma pista até muito característica em relação ao consumo de pneu. Muitos pilotos estão saindo para o treino com pneus novos, como é normal atrás, mas pneus gastos na frente. Está significando um resultado melhor. O Ricardo Zonta está usando pneus gastos, pneus velhos, os 4 pneus. Agora ele disse que tem conseguido um rendimento muito melhor assim. Essa, inclusive, é a explicação dele para 2 desempenhos tão diferentes nas 2 sessões de treino hoje. Quando ele foi bem de manhã, na primeira sessão, e logo depois foi mal, porque ele estava usando pneus novos e o carro não teve rendimento suficiente. Aí você vai vendo o Jean Alesi. Restando 37 minutos para o final do treino. Aí você vê o tempo de Alesi, muito acima do tempo de Hakkinen, que por enquanto é o pole position para o Grande Prêmio da Áustria, que promete muito, hein? O Grande Prêmio da França já foi um Grande Prêmio cheio de ultrapassagens. Olha as nuvens negras por ali. E vem o Alesi para completar a volta. Faz 1:12.304, tem a 13ª posição. Os 10 primeiros: Hakkinen, Coulthard, Barrichello, Zonta o 4º, Salo é o 5º, Schumacher o 6º, Trulli o 7º, De La Rosa o 8º, Verstappen o 9º, Pedro Paulo Diniz o 10º. São os 10 primeiros colocados. 3 brasileiros entre as 10 primeiras posições. E o Luciano Burti, como eu disse, que iria perder a 20ª posição, é o 21º com 1:12.822. O Burti já fez 2 tentativas, os 2 jogos de pneus, já fez 8 voltas. Isso mesmo acontece com o Genet, com o Ralf Schumacher, com o Heidfeld, com o Jason Button, com o Alesi, o Frentzen, Pedro Paulo Diniz, Verstappen, De La Rosa, Mika Salo. Esses já usaram 2 jogos de pneus. Pelo medo da chuva, apesar de estar fazendo sol agora, mas você viu agora há pouco as nuvens carregadas, nuvens negras ali em cima de alguma parte da pista, pode acontecer até um fato inédito, de todo mundo terminar o seu número de voltas antes da 1 hora que o regulamento diz. Então o treino pode até parar antes da hora. Está caminhando para isso. Nós temos ainda 35 minutos de treino pela frente. Você viu o Rubinho voltando para a pista, e quem tem menos voltas, o menor número de voltas, é o Wurz, que tem 4 voltas apenas, usou apenas um jogo de pneus. Aí você está vendo o Eddie Jordan acompanhando, esperando a performance dos seus pilotos. Esse é Alain Prost, tetracampeão mundial. Alain Prost, restando 35 minutos ainda de treino. Sem suspeita, filme inédito com Christopher Reeve. Hoje, depois do especial TV anos 50 em Supercine. Aí o Wurz. O Wurz está ali na 20ª posição, ele é austríaco, mas aliás ele está mal o ano todo e já está desempregado na Benetton. Isso é uma coisa definitiva. Ele já está desempregado na Benetton, a Benetton que tem o Fisichella e o Wurz. O Wurz está desempregado. E se o Villeneuve realmente for para a Benetton, é muito provável, quase certo, que o Fisichella saia da Benetton para vir para a BAR. Então sobraria uma vaga na Benetton. O Reginaldo já se referiu a isso, e está briga de foice por essa vaga na Benetton. 3 brasileiros, né? Diniz, Zonta e até o Antônio Pisoni. Mas tem muito forte candidato, o Jenson Button. Está muito mais por Jenson Button na realidade. A tendência é o Rubinho continuar na Ferrari, Pedro Paulo Diniz continuar na Sauber. E o Zonta
O grande trabalho agora é para que ele realmente permaneça na BAR. Essa é a perspectiva maior de brasileiros na Fórmula 1. Tem o Burt, que vai tentar aproveitar essa chance que teve nessa corrida, muito provavelmente na Alemanha daqui a 2 semanas. Tentar aproveitar essa chance, principalmente se o Jason Button for para a Benetton, porque senão ele também é favorito para tomar essa vaga do Herbert na Jaguar. Essa é a luta do Burt. Tem o Bruno Junqueira, que está liderando a Fórmula 3000. Fica na expectativa, mas é difícil, mesmo ele sendo piloto de teste da Williams, é difícil ter equipe. Olha o Schumacher fazendo terceiro tempo aí, porque é dada como certa a vinda do colombiano Pablo Montoya para o Williams. Lá vem Rubinho para fechar a volta. Vamos ver se o tempo é bom. Fechou Rubinho. 1:11.631. Mais uma volta com tempo alto, Rubens Barrichello. E o curioso é que o Rubinho tinha feito a primeira parcial, a melhor de todas até aqui no treino. Vamos ver o que aconteceu com ele. Aí o replay. Vamos ver o que aconteceu com ele, que evitou que o Rubinho conseguisse o tempo. Olha só, passou do ponto, botou na terra, foi pela terra, e aí estragou uma volta, que a primeira parcial do Rubens Barrichello nessa volta, eu vi que ele está completamente fora do traçado, passou ali. Passou da zebra, pisou na terra e ainda fez muito de trazer de volta o carro, trazer limpo para a pista. Essa curva de entrada da reta. O Rubinho tinha a primeira parcial, a melhor do treino até aqui. E nós já vamos com 28 minutos de treino. Olha, ele tinha 17,7, a melhor do treino. Tinha 30,1 na segunda, também a melhor do treino. Quer dizer que ele fatalmente iria fazer a pole naquele momento. Era a volta para a pole, que acabou ficando na última curva. Esta curva que traz para a reta dos boxes. Agora a coisa ficou mudada porque eles mudou o nome das curvas, foi nomes de patrocinadores, mas essa curva no total era chamada de Rindt. A curva que trazia para a reta dos boxes no circuito antigo. Homenagem a Jochen Rindt, campeão mundial, o austríaco, que foi campeão mundial post-mortem no ano de estreia do Emerson Fittipaldi, era companheiro do Emerson Fittipaldi. Morreu num acidente no Grande Prêmio de Monza e depois o Emerson, ao ganhar o Grande Prêmio de Watkins Glen nos Estados Unidos, naquele primeiro ano, confirmou o título para o Rindt. A curva toda era chamada Rindt. Agora eles dividiram, só a primeira parte da curva é Rindt, a segunda fizeram uma graninha e botaram o nome do patrocinador, que fica para eles falarem por conta deles aí. Daqui não sai. Na verdade, a reforma que foi feita nesse circuito 4 anos atrás diminuiu o traçado, tirando algumas das curvas velozes, das mais velozes. Esta já foi a pista mais veloz da Fórmula 1, com pole position na média de 256 km por hora. Hoje está em 218, deve atingir 220 agora, passar um pouco de 220. Vamos chegando à metade do treino. Hakkinen deu a metade do número de voltas que tinha direito. O Coulthard já fez 7 voltas. Schumacher já usou 3 jogos de pneus, tem uma chance só mais. Barrichello também já usou 3 jogos de pneus, tem uma chance só mais. Você viu que o Schumacher estragou um jogo de pneus naquela rodada e o Rubinho estragou uma volta de pole position, exatamente na Rindt. Como eles dividiram a curva em 2 nomes, vamos chamar de Rindt, porque fica muito mais bonito, né? Então fazer uma homenagem a Rindt. Como tem uma curva lá dentro, nós vamos mostrar já já, que se chama Nick Lauda, que é homenagem ao grande Nick Lauda, tantas vezes campeão mundial, o austríaco Nick Lauda. Nada mais justo. E a curva seguinte, a curva do Nick Lauda, é a Gerhard Berger, outro austríaco de muitas vitórias na Fórmula 1, está vendo aí o Jean Todt. Então essas 3 curvas justamente recebem os nomes de Nick Lauda, de Gerhard Berger e de Jochen Rindt. Hakkinen, 1:10.597, Coulthard é o segundo, Schumacher é o terceiro, Barrichello é o quarto, meio segundo atrás do Hakkinen. Zonta é o quinto e Sala é o sexto. Excepcional a posição de Ricardo Zonta. Com essas performances, com uma boa performance, como já fez no Grande Prêmio da França, como vai fazer na Alemanha, o Zonta vai conseguir a renovação desse contrato na BAR. Só de pensar que ele está 1 segundo atrás da pole, que é o Hakkinen, e meio segundo atrás da Ferrari do Barrichello. Já vê que é um resultado muito bom esse do Zonta, que não é só de hoje, de todos os dias, de todas as sessões de treino. E meio segundo à frente do companheiro Villeneuve. Pedro Paulo Diniz continua em 11º com 12.086. Luciano Burti é o 21º, 1:12.822. Você está vendo aí o Alesi ao lado do Prost. O Jean Alesi tem mais um jogo só, mais uma tentativa só, já deu 9 voltas. E o companheiro dele, o Heidfeld,
vem aí para fazer mais uma volta. O Heidfeld tem a 18ª posição. Olha aí, Galvão, faltando 28 minutos de treino, o Frentzen, por exemplo, já encerrou. O primeiro a encerrar é Hans-Harald Frentzen. Tem a 9ª posição, 1:12:043. Pedro Paulo Diniz pode chegar lá, porque o Pedro Paulo Diniz tem aí mais uma tentativa e tem 1:12:086. A diferença entre o Frentzen, que é o 9º, e o Pedro Paulo Diniz, que é o 11º, é de apenas 43 milésimos. Aí você vê a Benetton, duplo sendo trazido de volta para os boxes. Alexander Wurz. Nós temos ainda 28 minutos de treino pela frente. Amanhã todas as emoções da Fórmula 1. A partir das 9 horas da manhã. As 71 voltas do Grande Prêmio da Áustria, que promete muitas emoções. Um circuito que permite ultrapassagens, um circuito muito traiçoeiro, um circuito de alta velocidade. Você está vendo pelos treinos, olha só como os pilotos usando no limite. Essa curva, já imaginou? Quando eles vierem todos embolados ali, quando tiver menos efeito aerodinâmico, com o carro da frente, a dificuldade que vai ser essa rinte para a entrada aqui na reta. Às 9 da manhã, todas as emoções das 71 voltas do Grande Prêmio da Áustria. E depois a sequência é um esporte espetacular. Por falar em automobilismo, você vai ver a 4ª etapa da Stock Car 2000. Corrida no último final de semana em Goiânia. Circuito oval, circuito externo. 2 provas, você vai ver as emoções e os pegas com uma novidade. Uma primeira corrida e a segunda corrida, o grid em relação invertida àqueles que chegaram. Ou seja, por exemplo, o Chico Serra chegou em primeiro, larga em último. O Inco chegou em segundo, larga em penúltimo. E assim por diante. Uma corrida de muitas emoções. Você vai ver o que melhor aconteceu no esporte espetacular amanhã, depois da Fórmula 1. E no outro domingo, domingo dia 23 de julho, Stock Car 2000, ao vivo na Globo, no esporte espetacular. O Grande Prêmio no Rio de Janeiro, o Oval do Rio de Janeiro. Corrida de gente grande, hein? Restando 26 minutos para o treino. Então, no dia 23, no Esporte Espetacular, é o Grande Prêmio Brasil de Stock Car 2000. No oval do circuito no Rio de Janeiro. Ricardo Zonta está de volta na pista. Galvão, Pedro Paulo Diniz aguardando o melhor momento para sair. Luciano Burti também. Luciano Burti, que tem 25 anos, é paulista, mede 1,75 m e pesa 68 quilos. Para quem não conhece. Olha, o Villeneuve está em grande forma, andou tudo que podia, agora virou 1:11:734. O Zonta está com 1:11:647. O 10º à frente, o Zonta, grande volta do Zonta. Veio o Villeneuve, a segunda volta tem sido melhor, agora fez o melhor parcial dele. Olha o Zonta aí. O Zonta também tentando melhorar. O Zonta e Villeneuve na pista. O Zonta tem 1:11:647, o Villeneuve tem 1:11:734. E aí saiu da pista, andou no limite o Zonta e foi embora. Aí fica preso na caixa de brita no finalzinho, era a volta de número 10 do Zonta. E ele tinha a segunda parcial, que é a mais longa das 3. Você está vendo aí o Frank Williams. E onde é que foi? Ô, curvinha danada, viu? Ô, curva complicada essa. Você vem, faz a rente em cima e mergulha para a curva que traz para a reta dos boxes. Está bem aqui à nossa direita e ela é realmente uma descida forte. E o Zonta vinha com um bom tempo. Ele tem o 5º tempo, 1:11:647. O Villeneuve também deu uma escapadinha, porque vinha com uma boa parcial e fez 1:13:256. Que foi exatamente na última parcial do que traz para essa curva aqui. Olha só o que vem de brita para a pista. Ainda conseguiu trazer o carro de volta para a pista. Mas ele já completa 10 voltas. Não tem muito o que fazer. O Zonta. Vamos ver. Villeneuve brigando com ele. Falei de Gerhard Berger. Tá ele aí. Grande Gerhard Berger. Da Benetton, da McLaren, da Ferrari. E que hoje é o homem da BMW na Fórmula 1. Como sempre, muito simpático, muito querido por todos. O Gerhard Berger, que está em casa. Ele que é austríaco. Outro grande piloto da escola austríaca. Teve Joe Siffert, Jochen Rindt, Niki Lauda, Gerhard Berger.
Nessa Agora lista tem não o entra Wurz. Alexander Wurz, não, hein? Não, ele entra como austríaco, né? Não como bom piloto. Ele entra como austríaco, mas aí seria uma ofensa, por exemplo, ao Berger, ao Hintz e ao Lauda querer compará-lo com ele. E o curioso que é outro que pintou muito bem, né? Mas foi só um começo bom. Villeneuve vira 1:11.649. Ficou 2 milésimos atrás de Zonta. Ótima notícia, Zonta é o sexto. Tem 1:11.647. O Villeneuve fez 1:11.649. 2 milésimos atrás do Villeneuve. Já completa 12 voltas. Por enquanto, o Zonta tem a sexta posição. Quem poderia tirar essa posição do Zonta? Difícil, hein? Villeneuve já terminou. O Salo pode ser um risco. De La Rosa, depois vem frente e já terminou. Verstappen, depois Diniz, está em 12º. Vai tentar melhorar o tempo, mas é difícil chegar naquela marca do Zonta. Wurz não vai. Fisichella, muito difícil. Alesi não. Desambantam difícil, ou seja, parece definitiva essa sexta posição de Zonta. Tem o E Pedro Paulo Rubens Barrichello vai para a pista. Tem o E o Diniz e tem Luciano o De La Burti. Rosa. Luciano Burti saiu exatamente atrás dele, Galvão, repetindo o que aconteceu hoje de manhã. Aí o Herbert abrindo volta. Companheiro do Burti. O Herbert tem a 17ª posição. Eu repito que restando 22 minutos e como o Reginaldo vinha falando, muitos já terminaram o treino. Trulli, Zonta, Villeneuve, Frentzen, Genet, todos esses já terminaram o treino. E me parece definitiva a sexta posição do Zonta. É difícil desse que vem aqui atrás alguém, pelo que fizeram nos outros dias, ter a chance aí de tomar a posição do Zonta. Talvez o Fisichella, que tem mais uma tentativa e mais um jogo de pneus. De La Rosa, que vem andando muito bem, também é um perigo. O De La Rosa tem mais um jogo de pneus. O De La Rosa virou um 11.978. Ele, quando foi 10º hoje pela manhã, virou um 12.230. E ontem, o De La Rosa, que também andou bem, virou um 13.815. Quer dizer, é difícil ele chegar nessa marca de um 11.647. Veja só, o Trulli está na frente dele com um 11.640. São 7 milésimos de diferença. Aí depois vem os 4 lá. Hakkinen em primeiro, Coulthard em segundo, Schumacher em terceiro e Rubens Barrichello em quarto. Um 11.118 para Rubinho. Do Rubinho para o Trulli, que é o quinto, já tem meio segundo. E depois vem a característica dessa pista, que é todo mundo muito próximo. Trulli, Zonta e Villeneuve estão com 11.6. O Salo tem 11.7. Olha o Mika Hakkinen, vem para fechar a volta. 1:10.410. A briga é particular ali da McLaren entre Hakkinen e Coulthard. Hakkinen 1:10.410, Coulthard 1:10.825. Schumacher já está na casa de 11. 1:11.046 e o Rubinho 1:11.118. Olha o Mico onde foi, ó. E ali para ver o tempo tem que ser assim, Reginaldo. É para lá da zebra um pouquinho, mas sem pisar na terra. Aí vem Rubinho. Fez a Hintz. Entrou bem para fechar a volta. Capricha Rubinho para travar o cronômetro. Travou o cronômetro. Toma a posição de Schumacher. Cai para casa de 1:10 também. 1:10.844. O Coulthard tem 1:10.825. Entrou na briga ali o Rubinho. Só que ele termina o treino. Acabou o treino para ele. Foi a última volta de tempo do Rubinho. Hakkinen 1:10.410, Coulthard 1:10.825, Barrichello 1:10.844. E o Schumacher tem mais uma tentativa. Ele fica pro final ali, o Schumacher, né? É aquela emoção final, é sempre dele. E é sempre quando ele vai lá e realmente tira o tempo, tira o coelho da cartola. Agora o Rubinho estava apenas 7 centésimos atrás de Schumacher e agora está 2 décimos à frente. Daqui a pouco, todo o encanto da nossa rainha no Xuxa Park. Xuxa vem aí logo depois das emoções da Fórmula 1. E o ameaçado não é só o Rubinho, não, né? Porque o Schumacher, se fizer uma volta como ele espera fazer, como ele tentou fazer e rodou naquela volta que ele estava bem, ele pode tirar ali a posição do Coulthard. Por enquanto, os dois carros da primeira fila são McLaren, como teoricamente teriam que ser nessa pista. Olha o Mika Salo aí. Salo que vem andando muito forte. O Salo por enquanto tem um 11.761. Pedro Paulo Diniz tem um 12.086. 3 décimos a diferença entre eles. Olha o Zonta na sexta posição. Cada vez vai ficando mais firme na sexta posição o Zonta. O Salo
É ameaça, hein? O Salo vem na sua volta de número 10 e vai para a última tentativa. O Salo é ameaça a esta sexta posição do Ricardo Zonta. Largar na terceira fila aqui na Áustria, para quem está batalhando renovação de contrato, é bom demais pro Zonta. Aí você tem a relação de todos os classificados. Vai aparecer o nome do Burti, está ali Luciano Burti. Amanhã serão 4 brasileiros na largada do Grande Prêmio da Áustria. Já há muito tempo não tínhamos 4 brasileiros correndo na Fórmula 1. Confesso não me lembrar a última vez que isso aconteceu, mas já faz tempo. Vamos pesquisar para amanhã informar direito. Aí o Burti. Luciano Burti, estreando na Fórmula 1. Essa linhagem de pilotos brasileiros, de tantas e tantas vitórias, de tantos e tantos títulos, de momentos inesquecíveis, são tantos. Citar todos os nomes seria uma injustiça. A gente acaba ficando sempre com o Emerson Fittipaldi, com o Nelson Piquet, com o Ayrton Senna, com 8 títulos mundiais. Tem gente na brita. Mika Salo passou do ponto, né, Salo? Então esse era a ameaça aí pro Burti, pro Zonta. Era a ameaça. Vamos esperar o Pedro Paulo Diniz voltar para a pista. Fica nas mãos de Pedro Paulo a chance dessa briga particular que ele tem com o Salo. Tá 5-4 pro Salo. Olha o Fisichella fechando volta. Esse também ameaça. Olha o Fisichella, passou Fisichella. 8ª posição para Fisichella. Termina também o treino para Fisichella, 8ª posição. Vamos ver se ele tem mais direito a mais uma volta rápida. O Zonta se mantém firme na 6ª posição. Rubinho é o 3º, Zonta é o 6º, Diniz é o 13º, Burti é o 21º. Olha o Salo rodando, indo para a brita. Galvão. Diga, Pedro Paulo. João Pedro, perdão. Galvão, eu tô aqui ao lado do Ricardo Zonta, que acabou já o treino dele, tá aqui sorridente, torcendo aí para que ninguém tire essa 6ª posição, hein? A distância, dê um abraço nele, meu e do Reginaldo, por favor. Ficar na frente do Jaque, mesmo que seja uma pequena diferença, mas como ele é considerado o melhor piloto na classificação, e ficar na frente dele é muito bom. O carro se comportou muito bem aqui. Os mecânicos trabalham bastante esse final de semana. Graças a Deus não tive nenhum problema, não perdi treino, só deu para evoluir o carro e melhorar o setup toda hora. Você dizia, o Galvão e o Reginaldo estão te mandando um abraço lá da cabine, e você dizia que tinha possibilidade de fazer aqui a sua melhor largada, que foi 8º lugar. Agora você larga em 6º, até agora, né? Mas não tem ninguém ali que possa te ameaçar. Você está esperando o que para essa corrida de amanhã, largando num lugar onde você nunca esteve? Tem que fazer uma boa largada. Aqui a primeira curva e a segunda curva são muito perigosas, onde é muito fácil se tocar, se bater. Então é importante tentar terminar a corrida e tentar terminar nos pontos de novo, que é bom para a equipe. Seu Joanir, pai do Ricardo Zonta, tá aí feliz da vida, sorridente, e dessa vez vai, né? Graças a Deus deu tudo bem esse final de semana, né? E o Ricardo, ele tá que nem foi em 97, 98, isso foi muito gostoso ver a alegria com o resultado de hoje. Aí, Galvão e Reginaldo, a alegria da família Zonta. Importante. O trabalho do Zonta é importante. O Zonta é acostumado, se acostumou na vida. Eu vou até dizer que conversei isso muito com ele, tentando ajudá-lo a pensar e se posicionar. Um piloto que passou a vida lutando pela primeira fila, lutando pelas vitórias e conquistando o título ou lutando pelos títulos. Como é o caso do Zonta, que assim foi nas categorias inferiores, principalmente na Fórmula 3, na Fórmula 3000, e foi campeão mundial de Gran Turismo. Aí chega na Fórmula 1, tem que brigar para colocar o carro nas últimas posições. Tem que brigar para chegar no final de corrida. Dá um nó na cabeça. E acaba sofrendo acidentes, 4 acidentes sérios em 4 curvas de alta velocidade. Volta a ter aquele problema de voltar a ter confiança para encarar uma curva. Como aqui, essa curva de entrada da reta, por exemplo, de você voltar a encarar e querer que o pé fique apertado ali no fundo, e o pé começa a pensar sozinho, querendo subir um pouco. Então tinha que passar por todo esse momento e colocar a cabeça no lugar, entender que é uma nova fase na vida, na carreira esportiva, e tomara que hoje seja um marco, que daqui para frente dê tudo certo e que isso acabe combinando com a renovação do contrato do Zonta. O Pedro Paulo Diniz sai para a pista. Vamos lá. Agora está saindo também o Herbert, mas o Diniz quando ele saiu, ele era o único da pista. Quer dizer, ele vai ter
realmente uma pista totalmente livre para tentar a sua melhor volta agora. Ele tem 1:12.086, está na 13ª posição, e o Salo, o companheiro dele, tem 1:11.761, quer dizer, são 3 décimos aí para ele ir buscar. Ele é o 13º, olha, já fez a melhor parcial dele na primeira. Tá na pista o Diniz, você tá vendo aí o carro de Hakkinen, que por enquanto é o pole position. O Verstappen tem um 12.065, o Diniz tem um 12.086, o Frentzen tem um 12.043, todo mundo um 12.0, todo mundo na briga. A primeira parcial do Pedro Paulo foi a melhor dele na pista, tá aí o Rubinho. Boa, Rubinho. Por enquanto tem o 3º lugar, ele vai ficar esperando que se Schumacher vai tirar com ele da cartola ou não. Diniz vai melhorando. Você vai com o Pedro Paulo Diniz. Fez também a melhor parcial dele na segunda. Capricha, Pedro. Agora pro final para tentar ganhar algumas posições. Aí vem ele pro final. Mergulhando ali exatamente, vai mergulhar para Rindt. Deu uma balançada, ele ainda segurou. Vai para a segunda perna. Vem no limite, vem 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.931. Contra 1.11.761 do Salo, os dois estão ali juntos. O Salo é o 9º colocado, o Diniz é o 10º. Melhorou 3 posições. O Salo 1.11.761, o Diniz 1.11.931. A diferença de menos de 2 décimos. Salo é o 9º colocado, o Diniz é o 10º. E olha ele na brita aí, porque ele tinha direito a mais uma volta. E ele tinha direito à última volta, onde ia tentar, vinha tentando ele tirar o coelho dele da cartola dele. É diferente a cartola e o coelho em relação ao Schumacher e a Ferrari. Mas aí veio Pedro Paulo Diniz, melhorou 3 posições e ele vinha na briga. Quase que numa briga realmente pessoal, uma questão moral, ele dizia antes. Vamos ver como é que vai ser esse qualify, por quê? Estava 4-4 antes do Grande Prêmio. Vamos ver o Herbert ali. Suspensão traseira. Quebrou ali, por isso que a roda dianteira direita fica fora do chão ali, ele vai trazer o carro para os boxes. Na França estava 4-4. Ele vinha na frente o tempo todo, aí você vai ver onde ele escapou. Travou ali na dianteira direita, já foi embora, escorregou bonito ali, ó. E aí foi para a caixa de brita. Essa primeira curva depois da reta do box também é complicada. E aí, teoricamente, como para todo mundo a segunda foi melhor que a primeira, o Diniz podia até andar mais rápido. O treino vai terminando e nós vamos ficar por conta do Schumacher. O Schumacher virou um especialista em tudo na Fórmula 1. Em ganhar corrida, em andar rápido e até saber o momento certo em que todas as atenções se voltam para ele. Nós temos mais 11 minutos de treino. Hakkinen, Coulter e Schumacher. Os 3 têm direito a mais uma tentativa. Aí o Herbert parando. Diniz então tem a 10ª posição. Pode ser ameaçado por De La Rosa, que é o 11º. Eu dizia então que estava 4-4 ele e o Mika Salo. Ele estava à frente na França e quebrou o câmbio. Com isso o Salo fez 5-4 e ele queria largar na frente do Salo aqui para ficar 5-5. Agora está 6-4 para o Salo, mas é uma briga muito dura de Salo e de Pedro Paulo Diniz, nós sabemos. E eu estou quase que apostando que os dois vão acabar renovando o contrato, devem continuar os dois na equipe para essa briga continuar na temporada de 2001. E nesta corrida então vão largar os dois lado a lado na quinta-feira. Exatamente, na quinta-feira, os dois lado a lado. Isso se o De La Rosa não fizer ali alguma graça, que é o único que pode chegar. De La Rosa e Verstappen, os dois pilotos da Arrows. Nesse finalzinho, eles têm direito a mais uma tentativa. Aí o Rubinho fica esperando. Ele que largou na frente do Schumacher no Grande Prêmio da Inglaterra, ele que pode largar na frente do Schumacher de novo aqui. Hakkinen, Coulter, Barrichello e Schumacher são os 4 primeiros. Rubinho tem 2 décimos de vantagem para Schumacher. E aí você está vendo o Wurz. A Williams, que começou o ano muito bem, melhor do que se esperava, vem caindo nas últimas provas, principalmente depois do acidente do Ralf Schumacher no Grande Prêmio do Canadá. E o Jason Button, que no começo, nas 3, 4 corridas, impressionou. Mas, Reginaldo, é aquilo que a gente conversa. Foi em Mônaco que ele bateu, no Canadá, estava na dúvida de corria ou não corria, o Ralf Schumacher. A gente conversa isso há muitos anos, Reginaldo. São tantos anos que nós estamos lembrando do Grande Prêmio da Áustria aqui de 1975. Que eu confesso, foi meu primeiro Grande Prêmio na Europa.
em 1975. Falávamos dessa corrida. Então há muito tempo que a gente conversa de Fórmula 1, Reginaldo. Vamos aproveitar que o tempo está parado, porque os carros estão ali parados. Os pilotos surgem, fazem 2, 3, 4 corridas e impressionam. A gente sempre fala, é bom esperar a hora em que ele tenha a responsabilidade, ou seja, a obrigação de andar na frente e deixe de ter o direito de errar. O Jenson Button começou assim, parecendo ser um fenômeno. E já de algumas corridas para cá, o desempenho dele é apenas razoável para ser simpático com ele. Isso acontece, são muitos exemplos desses na história da Fórmula 1, mas eles estão, no caso do Button, ele está sendo, para ele que não tem a experiência que tem o Ralf, está sendo mais prejudicado do que o próprio Ralf pelo rendimento irregular do carro da Williams. Por exemplo, esse carro já chegou a andar muito bem em algumas provas, mas a gente sente que deve haver algum problema de aerodinâmica, porque quando chega a pista mais veloz, o carro voltou a andar bem na França, por exemplo. E quando chega uma pista mais veloz como essa aqui, agora eles estão em 19º e 18º, inclusive o Button à frente do Ralf Schumacher, 3 décimos à frente. E os dois foram para a pista agora, porque os dois têm ainda condições de tentar alguma coisa. O Button deu 8 voltas e o Ralf 9. Veja só, a gente usa aqui as páginas do computador para levar para você as informações. São três parciais marcadas, né? Tem uma que gira ali na casa de 17 segundos e 7 décimos, é a primeira. A segunda gira na casa dos 30. Tanto que a melhor é 30.01. A melhor primeira parcial é 17.73. A segunda 30.01 e a terceira 22.59. A volta ideal juntaria a primeira parcial de Barrichello, a segunda parcial de Coulthard e a terceira parcial de Mika Häkkinen. Essa seria a volta ideal. E essa volta seria 1:10.356. E por enquanto a melhor volta é do Häkkinen, 1:10.410. A volta ideal, uma parte do Rubinho, uma parte do Coulthard e uma parte do Häkkinen, daria 1:10.356. Olha como é apertada aí essa coisa. E a volta do Häkkinen é de 1:10.410. Falar em Schumacher, tem Schumacher na pista, mas é o Ralf Schumacher que tem a 19ª posição. Aí vem o Ralf Schumacher, essa câmera que anda junto com eles ali na passagem, lá em cima. Quando eles vão se encaminhando para a freada da curva Nick Lauda, não tinha sido usada ainda, ela, uma característica aqui na Áustria, ela acompanha o carro e fica muito bonita ali. Olha o Gerhard Berger. E essa curva, sabe como se chama aí? Essa curva tomada à esquerda, nesse mergulho aí? Exatamente essa se chama Gerhard Berger. Galvão. Daí mostraram o Berger e mostraram o Ralf Schumacher contornando a curva Berger. Diga, João Pedro. Ao lado do Luciano Burti, que acabou aqui sua primeira experiência na Fórmula 1, num Grand Prix. Você se classificou aí na última fila, mas foi lá, era o que você queria. Foi bom considerando tudo que aconteceu. Nunca andei nessa pista antes. Minha primeira vez foi hoje de manhã. Além disso, o carro teve muito problema de manhã. Eu só dei 10 voltas cronometradas antes da tomada de tempo. E então eu tive que aprender tudo de uma vez. A primeira vez durante o ano que eu estou andando com a gasolina baixa também, como simulando uma classificação de treino. Então o carro reage um pouco diferente. Então foi tudo novo para mim. Mas eu acho que só de estar perto aí de um monte de gente que está correndo o ano inteiro já foi bom. É importante também para você que luta por um lugar na Fórmula 1 estar perto aí, pelo menos mostrando serviço. Lógico que sim. Logicamente ninguém está tentando me cobrar nada de mim durante esse final de semana. Sim, por esses motivos que eu falei agora. Então eu acho que qualquer coisa que eu conseguir fazer de bom vai ser um fator positivo para me ajudar para o ano que vem. Uma última pergunta, você saiu na última vez ali de novo atrás do Rubinho. Era a combinação dos amigos? De manhã foi combinado, agora foi só coincidência mesmo. Uma explicação para isso que o Burti falou. Ele é um piloto acostumado a fazer teste. A equipe põe o carro, ajusta o carro, geralmente em condições de corrida. Faz até alguns testes em condições de treino, mas nunca com o limite mínimo de gasolina que se usa para fazer uma prova de classificação. E o Burti é um dos pilotos reconhecidamente pelos engenheiros da Fórmula 1 que melhor responde nos testes. É o que melhor dá feedback para os engenheiros quando está fazendo um teste. O Coulthard vai para a pista, o Coulthard vem para a volta rápida. Já nós vamos para os 4 minutos finais. Rubens Barrichello já terminou o treino.
tem a terceira posição. Zonta já terminou o treino. Terceira fila, sexta posição, excepcional. Pedro Paulo Diniz já terminou o treino. Quinta fila, décima posição. Muito boa posição de Pedro Paulo Diniz. E o Burti. Aqui a gente deseja toda a sorte do mundo nessa prova, que ele possa estar iniciando uma nova fase na carreira profissional dele como piloto de Fórmula 1 e que ele consiga esse lugar na Jaguar para a próxima temporada. O Burti larga na 11ª fila, 21ª posição na prova de estreia dele na Fórmula 1. Aí o Coulthard, vamos ver, vamos acompanhar. Ele já vem para fechar a volta. Hakkinen tem um 10.410. Agora ou não é mais? Aí vem David Coulthard, a briga tá feia, interna na McLaren. Aí vem Coulthard, cravando, 1:10.795. Mika Hakkinen, por enquanto, tem a pole position. Mas, por enquanto, eles vão largar os dois na frente. O Coulthard já completou 12 voltas. Hakkinen tem um 10.410, Coulthard tem um 10.795. Tomou 3 décimos, hein? 3 décimos nessa pista é muita coisa. Tomou 3 décimos o Coulthard, vai esquentar o clima lá. Já que a temperatura está baixa, começamos com 13 graus, temos 15 agora. A temperatura da pista começou com 16, está com 18. Que verão é esse? O Hakkinen não precisaria sair, né? Mas ele vai sair porque ele não sabe o que o Schumacher vai conseguir, né? Ele não, Schumacher... não precisaria sair em função do Coulthard, Não, né? se tivesse tempo, ele esperaria o Schumacher terminar a volta dele, para depois sair ou não. Só que faltam 2:24, é melhor ele já fazer a sua volta de aquecimento, porque aí, se o Schumacher bater o tempo dele, ele já está na volta rápida. É, o Schumacher está deixando tudo para que as atenções caiam ali em cima dele. Tá todo mundo esperando o que o Schumacher vai fazer, e lá vem ele. Hakkinen, por enquanto, é o primeiro, 1:10.410. Coulthard é o segundo, 1:10.795. Terminou o treino para Coulthard. Barrichello é o terceiro, 1:10.844. Terminou o treino para Barrichello. Schumacher é o quarto, 1:11.046. Terminou. Para o Schumacher, não, ainda não. Atenções em cima dele. Te lembra alguma coisa, você que está sempre conosco há muitos anos na Fórmula 1? Exatamente o que Ayrton Senna fez durante muitos anos, e ficava esperando um instante final. E todo mundo no autódromo, e o mundo inteiro ligado na televisão, ficava esperando pela volta mágica, pela volta voadora de Ayrton Senna, que é o que todo mundo agora fica esperando do Schumacher. É a mesma atitude, o mesmo posicionamento de quem é a grande estrela, de quem é o grande talento, de quem comanda o circo, que era o caso de Ayrton Senna e hoje é o caso do Schumacher. Hakkinen vai abrir a volta. Você está vendo o Wurz, teve a austríaca que vai dar uma força aí pro Wurz. Tem a 13ª posição. Vamos ver se ele ameaça ali a 10ª posição do Pedro Paulo Diniz. Por enquanto, Pedro Paulo Diniz perde essa 11ª posição exatamente para Verstappen. Aquilo que nós dizíamos, quem poderia ameaçar Pedro Paulo Diniz? Verstappen e De La Rosa. E os dois estão na pista. Não fez uma primeira boa parcial o De La Rosa, com isso não deve tomar a 11ª posição do Pedro Paulo. Mas ele cai para a 6ª fila, porque o Verstappen fez 1:11.905 contra 1:11.931 do Diniz. A diferença é sempre aí nos centésimos e nos milésimos nessa pista. Isso quer dizer que o Diniz vai largar atrás do Salo, hein? Salo em nono, Diniz em 11º. Tá bom, tá bonito. E o Zonta ali em sexto. Na frente do Villeneuve, tá bonito. Por enquanto o Rubinho tá dividindo. O Mika Salo pegou ali o Verstappen voltando para casa. Vindo para os boxes. O Mika Hakkinen pegou ali o Verstappen voltando para casa. Falei Mika Salo, né? Mika Hakkinen. Os dois são finlandeses, os dois são Mika, mas esse aí é que está disputando o título, Mika Hakkinen. Vem ele aí, ele passou 9 milésimos abaixo do tempo. Do tempo dele, é Hakkinen contra Hakkinen. Vamos ver o que vai fazer o Schumacher. Ele tenta baixar e complicar. Me segura, Hakkinen, senão você vai embora. Que curvinha complicada. 1:10.430 e ele tinha 1:10.410, foi nessa terra ali. Senão ele ia baixar um pouquinho o tempo. Vamos ver o Schumacher. No momento ele tem o primeiro e o segundo tempo, sim. Foi o que o Schumacher fez na França, né? Ele fez primeiro e segundo tempo, depois não chegou na corrida. É a maldição da pole position. Hakkinen é o primeiro, Coulthard é o segundo, Rubinho o terceiro, Schumacher é o quarto. E agora, será que o Schumacher vai atrás dessa pole? Vale essa torcida para que ele fique atrás do Rubinho. E já desistiu, já foi embora, já voltou para casa. E termina o treino, o Schumacher vai largar na 4ª posição, o Rubinho larga na frente dele. Aí a festa da equipe McLaren, do pessoal da Mercedes. Hakkinen é o pole position. Deve estar com um sorriso aberto aéreo ali, que apareceu
meio de lado. E por que será que o Schumacher desistiu? Olha por que o Schumacher desistiu, ó. Olha por que ele desistiu. O que adiantava? Fazer o que mais? Não tinha mais a menor chance. Já tinha estragado a volta, abortou a volta. O Jean Todt sai com cara de poucos amigos. Hakkinen larga na pole position. Coulthard em segundo. As McLaren na primeira fila. E existe uma briga forte hoje na McLaren sobre quem é que vai para cima do Schumacher brigar pelo título. Rubens Barrichello na frente do Schumacher. Vamos conferir a classificação. Hakkinen primeiro, Coulthard segundo, 1:10.410. Barrichello terceiro. Schumacher o quarto, Trulli o quinto, Zonta sexto, bonito Zonta. Villeneuve o sétimo, Fisichella o oitavo, Salo o nono, Verstappen o décimo. Aí vai aparecer Pedro Paulo Diniz. Boa posição de Pedro Paulo Diniz, 11º. De La Rosa, 12º. Heidfeld, Wurz, Frentzen, Herbert, Alesi, Jason Button, Ralf Schumacher, Marc Genet. E aí o estreante do final de semana, o brasileiro Luciano Burti. Vai aparecer Luciano Burti na 21ª posição. E Mazzacani, como sempre, na última posição, os 22 que largam amanhã, às 9 da manhã, todas as emoções. Promessa de emoções fortes, Reginaldo, para a largada do Grande Prêmio da Áustria, a corrida às 71 voltas. Sem dúvida nenhuma. É a quarta pole de Hakkinen no ano, mas desde o Grande Prêmio de San Marino ele não largava na pole. E nas últimas 4 ele não largava à frente do companheiro Coulthard. Quanto ao Rubinho, também é a segunda em 10 provas que ele larga na frente do Schumacher. Uma foi aquela pole position que ele fez em Silverstone. O Zonta pela primeira vez na frente do companheiro Villeneuve. E quanto ao Burti, o objetivo era conseguir largar, conseguir estrear, e aí está. Muito bem, com Hakkinen na pole position, Rubinho em terceiro, Zonta em sexto, Pedro Paulo em 11º e Burti em 21º. 4 brasileiros amanhã largando na Fórmula 1. Você vai ficar agora com Xuxa Park, com a rainha Xuxa e o Xuxa Park. E nós estamos vendo aí a imagem do Schumacher, roda pra lá, roda pra cá, fumaça daqui, fumaça dali, até pra rodar ele gira bonito, pra voltar pra pista. Promessa de muitas emoções no Grande Prêmio da Áustria. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, Olimpíada 2000. Rubinho fez 1:10.844, Schumacher 1:11.046. Rubinho acertou muito bem o carro, sexta, sábado e também no warm-up hoje. Ele foi o mais rápido hoje no warm-up, com 1:12.480, e o Schumacher não acertou o carro em momento algum. A terceira fila traz Trulli em quinto e Ricardo Zonta na sexta posição, e ele foi sexto também no warm-up hoje. Depois vem Villeneuve e Fisichella, Mika Salo e George Verstappen.